Ele fez o que ninguém esperava. Um gesto simples, uma presença inesperada e tudo mudou. Para Miguel, recém-chegado a Lisboa, aquilo parecia apenas mais um dia comum. Mas quando cruzou o portão do prédio e viu aquele homem parado do outro lado da rua, algo dentro dele mudou. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Não o conhecia, mas havia algo naquele olhar que o desarmou completamente. Foi ali que tudo começou. Miguel tinha 18 anos e havia-se mudado há poucas semanas para estudar na universidade. Vinha de uma vila pequena no interior, onde tudo era previsível. A cidade grande, por outro lado, trazia o desconhecido em cada esquina. Os ruídos, os ritmos acelerados e até o modo como as pessoas caminhavam pareciam-lhe dizer que ele ainda não pertencia àquele lugar. Dividia um pequeno apartamento com 2 colegas da mesma terra, e isso ajudava a não se sentir completamente perdido. Mas, mesmo com essa rede de apoio, havia momentos em que o silêncio da cidade gritava mais alto que qualquer conversa. Naquele dia, como em tantos outros, Miguel desceu para comprar algumas coisas no mercado. Mas, assim que passou pelo portão, viu um homem parado em frente à casa ao lado. Não era um rosto familiar, mas algo nele chamava a atenção. Estava de pé, imóvel, como se estivesse à espera de algo. Ou alguém. O olhar dele cruzou o de Miguel com uma intensidade que o deixou sem reação. Não foi agressivo. Não foi invasivo. Mas foi firme. Como se dissesse, sem palavras, eu vi você. Miguel desviou o olhar, tentando parecer natural. Mas não conseguiu. O coração batia rápido demais. Nunca havia sentido aquilo antes. Continuou andando, tentando se convencer de que era só impressão. Mas, por dentro, sabia que não era. Quando chegou ao mercado, já não lembrava o que precisava comprar. A imagem daquele homem ainda estava fresca na memória, e por mais que tentasse afastar, não conseguia. Nos dias seguintes, o pensamento persistiu. Sempre que saía, dava um jeito de passar em frente àquela casa. Às vezes mudava o caminho, outras vezes inventava desculpas para sair sem necessidade. E, mesmo quando não o via, o coração acelerava só de se aproximar do portão. Aquilo se tornara um ritual silencioso, quase secreto. Um dia, finalmente, viu o homem novamente. Estava a regar o jardim da casa. Miguel passou devagar, fingindo distração. Mas foi surpreendido quando ouviu uma voz firme, tranquila, vinda de trás do muro. A voz perguntou se ele morava por ali. Miguel assentiu, apontando para o prédio quase ao lado. O homem respondeu com naturalidade, dizendo que nunca o tinha visto antes. Miguel sentiu o nervosismo aumentar, mas respondeu com sinceridade que havia se mudado recentemente, vindo do interior para estudar. A conversa foi breve, mas suficiente para criar uma ponte. Miguel sentiu que algo tinha sido estabelecido entre eles. Não era amizade. Não era interesse qualquer. Era algo que nem ele sabia nomear, mas estava ali. Presente. Depois daquele dia, passaram a se ver mais vezes. Às vezes trocavam cumprimentos rápidos, outras vezes pequenas frases. O nome dele era Rui. Não dizia muito sobre si mesmo, mas havia algo na forma como olhava para Miguel que sugeria atenção, curiosidade. Miguel, por sua vez, tentava esconder o que sentia, mas era cada vez mais difícil. Sentia-se puxado por algo que não compreendia. Numa tarde de sábado, Rui estava a arrumar o carro na garagem quando viu Miguel sair do prédio. Foi ele quem puxou conversa, perguntando se Miguel tinha planos para o fim de semana. Miguel respondeu que não. Rui, então, fez um convite inesperado, disse que conhecia um lugar tranquilo fora da cidade e perguntou se Miguel queria acompanhá-lo. A proposta veio com naturalidade, sem pressão. Mas o impacto foi forte. Miguel hesitou por alguns segundos. Mas a curiosidade, somada ao desejo silencioso de entender aquela conexão, o fez aceitar. Naquele momento, Miguel ainda não sabia exatamente o que estava a fazer. Só sabia que algo dentro dele o empurrava na direção de Rui. Era como se, pela primeira vez desde que chegara à cidade, estivesse prestes a viver algo verdadeiro. Algo que não era rotina, nem obrigação. Mas escolha. O convite parecia simples, quase casual, mas Miguel passou o resto da tarde tentando entender por que se sentia tão nervoso. Rui havia dito que o levaria a um lugar tranquilo fora de Lisboa. Apenas isso. Mas a maneira como disse, a calma no tom de voz e o olhar direto, havia algo mais ali. Algo que Miguel não conseguia explicar, mas que fazia o coração disparar só de lembrar. No sábado, Miguel se preparou cedo, sem saber exatamente o que esperar. Escolheu roupas confortáveis e desceu quando recebeu a mensagem de Rui avisando que já estava à sua espera. O carro estava parado à frente do portão, e Rui, ao volante, acenou com um leve sorriso.
O trajeto começou em silêncio, mas não de um tipo desconfortável. Era um silêncio carregado de expectativa. Enquanto dirigia, Rui fazia observações leves sobre a cidade, as paisagens, o trânsito. Miguel respondia com frases curtas, tentando controlar a ansiedade. A estrada se abriu, e logo estavam fora da zona urbana, entrando por caminhos rodeados por árvores e pequenas colinas. Miguel não conhecia aquele lado de Lisboa e tudo parecia novo e curioso. Depois de meia hora, Rui virou por um desvio e parou o carro diante de um pequeno lago cercado por vegetação. Era um lugar calmo, quase escondido. Um refúgio. Rui desceu primeiro, abriu o porta-malas e tirou uma cesta. Miguel observava, ainda sem saber o que dizer. Rui, percebendo seu silêncio, apenas sorriu e indicou um local à sombra, onde estenderam uma toalha sobre a grama. Sentaram-se lado a lado, com o lago à frente. Rui começou a abrir a cesta e ofereceu a Miguel algumas frutas, um sumo e uns petiscos simples. Miguel agradeceu, ainda em silêncio. O gesto era gentil, mas o que mais impressionava era a naturalidade com que tudo acontecia. Rui agia com segurança, mas sem invadir. Com presença, mas sem pressão. A certa altura, Rui olhou para o lago e disse algo que surpreendeu Miguel. Contou que sempre ia até ali quando precisava pensar. Era o seu lugar de descanso. Disse que gostava do silêncio, da paz e de como a água parecia espelhar aquilo que ele sentia por dentro. Miguel escutava em silêncio, tocado pela sinceridade das palavras. Então Rui disse algo ainda mais inesperado. Contou que, durante muitos anos, havia escondido uma parte importante de si. Disse que havia vivido muito tempo fingindo não sentir o que sentia, com medo de julgamentos, de rejeição. E que só recentemente havia começado a aceitar quem era de verdade. Não disse tudo com palavras diretas, mas Miguel entendeu perfeitamente. Era a revelação que ele não esperava ouvir, mas que agora fazia todo sentido. Miguel ficou quieto por alguns instantes. Depois, olhou para Rui e disse que entendia. Que também estava tentando se entender. Que muitas vezes sentia medo, confusão, e que nunca havia contado para ninguém. A confissão saiu com dificuldade, mas quando terminou, sentiu-se mais leve. Como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Rui não disse nada imediatamente. Apenas assentiu com a cabeça e olhou para o horizonte. Depois, disse que a vida era feita de pequenos passos. Que ninguém precisava ter todas as respostas de uma vez. Que o mais importante era ser honesto consigo mesmo. Aquilo marcou Miguel profundamente. Eles passaram horas conversando. Sobre a infância, sobre as expectativas dos outros, sobre as pressões invisíveis que sentiam. Foi um diálogo aberto, sem máscaras. E, pela primeira vez, Miguel se sentiu realmente compreendido. Não por alguém da família. Não por um amigo de infância. Mas por alguém que também carregava dúvidas, medos e desejos semelhantes. Na volta para casa, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio de cumplicidade. Rui dirigia com tranquilidade, e Miguel, olhando pela janela, pensava em tudo o que tinham dito. Não sabia o que viria depois. Mas sabia que, a partir daquele dia, algo dentro dele havia mudado. Ao chegar à porta do prédio, Rui parou o carro. Miguel hesitou por um instante, como se não quisesse sair. Rui notou, mas não disse nada. Apenas desejou-lhe uma boa noite e disse que gostou muito do dia. Miguel respondeu o mesmo, com um sorriso tímido. Desceu do carro e ficou parado por alguns segundos antes de entrar no prédio. Lá dentro, sentou-se no sofá do apartamento, sem nem tirar os sapatos. Apenas ficou ali, revivendo cada momento. As palavras, os olhares, os silêncios. Não era apenas o início de uma amizade. Era o início de algo maior. De algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já sentia crescer por dentro. Após o encontro à beira do lago, Miguel sentiu que havia encontrado algo raro. A leveza do momento, a sinceridade de Rui, a conexão que surgia sem esforço, tudo parecia certo. Mas, como acontece com tudo que é verdadeiro, a realidade não tardou a bater à porta. Nos dias seguintes, Miguel se viu dividido entre a empolgação pelo que estava nascendo e o peso da vida real, das expectativas, dos olhares dos outros. No apartamento, os amigos de infância notaram que algo havia mudado. Miguel, antes reservado, agora parecia mais calado ainda, pensativo, distraído. Quando um deles perguntou de forma bem-humorada se havia alguém novo na jogada, Miguel riu nervosamente e desviou o assunto. Ainda não se sentia pronto para compartilhar o que estava vivendo. O medo de ser julgado, de não ser compreendido, crescia em silêncio dentro dele. Na universidade, o ambiente era agitado, competitivo. As aulas, os trabalhos em grupo, os corredores cheios,
tudo parecia exigir uma versão dele que estava longe de quem ele realmente era. E, mesmo entre jovens, o preconceito se manifestava em pequenas piadas, comentários sussurrados, risadas disfarçadas. Miguel ouvia, fingia não se importar, mas por dentro a insegurança se acumulava. Rui, por outro lado, mantinha o mesmo jeito calmo, paciente. Continuavam conversando por mensagens, trocando histórias, enviando fotos de lugares tranquilos que Rui conhecia. Miguel sentia-se acolhido, mas ao mesmo tempo pressionado. Como poderia continuar construindo algo com alguém se ele mesmo ainda não conseguia dizer, em voz alta, o que sentia? A crise veio de forma silenciosa, como um vento que muda de direção sem aviso. Em uma tarde de sexta-feira, Miguel recebeu uma mensagem de Rui sugerindo outro passeio. Mas dessa vez, ele hesitou. Não respondeu de imediato. Guardou o celular no bolso e continuou andando, fingindo que não tinha visto. Passou o fim de semana inventando desculpas para si mesmo, tarefas acumuladas, cansaço, cabeça cheia. No fundo, ele sabia que o problema não era o tempo. Era o medo. Medo de se entregar, de viver algo que fugia do que sempre lhe ensinaram ser normal. Medo de ser visto, de ser descoberto, de ser rejeitado. Aquela tensão invisível entre quem ele era e quem o mundo esperava que fosse o consumia pouco a pouco. Rui, percebendo o afastamento, não insistiu. Mas Miguel notava a ausência das mensagens constantes. E isso doía. A sensação de estar perdendo algo precioso por não ter coragem de segurar com força aquilo que lhe fazia bem. A angústia crescia, e ele começou a se perguntar se realmente estava pronto para aquilo tudo. Certa noite, ao retornar do supermercado, Miguel cruzou com um vizinho do prédio de Rui. O homem, sem dar muita atenção, comentou que o bombeiro bonito andava sumido. Foi uma frase jogada ao acaso, mas que atingiu Miguel em cheio. A ideia de que alguém poderia estar observando, comentando, julgando, o paralisou por dentro. Naquela noite, Miguel quase apagou o contato de Rui. Ficou olhando para o celular por longos minutos, hesitando. Mas não conseguiu. Algo dentro dele resistia. Apesar do medo, havia também um desejo imenso de não perder aquilo que, mesmo breve, já o havia transformado. Dias depois, ao sair da aula, Miguel recebeu uma mensagem inesperada de Rui. Não era uma cobrança. Era uma foto do mesmo lago, tirada no final da tarde. Junto com ela, uma frase simples: "Hoje lembrei de ti aqui." Aquelas poucas palavras tocaram fundo. Mais do que qualquer discurso, mostravam que Rui não havia desistido. Que esperava, com calma e respeito, o tempo de Miguel. Naquela noite, Miguel chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, entendeu que não precisava ter todas as respostas. Que o medo era legítimo, mas que o amor, ou o que estava nascendo, também era. E que talvez o primeiro passo não fosse gritar ao mundo quem ele era, mas simplesmente permitir-se sentir. Ele sabia que não podia continuar fugindo. Depois da mensagem de Rui e da lembrança do lago, Miguel passou dias refletindo sobre tudo. A dúvida persistia, mas agora havia também uma vontade crescente de enfrentar o que sentia. O silêncio entre eles tinha criado um vazio incômodo, e o medo de perder Rui começava a pesar mais do que o receio do julgamento alheio. Na semana seguinte, Miguel tomou uma decisão. Depois das aulas, passou por uma floricultura perto da universidade e comprou um pequeno vaso de suculenta. Não era um gesto grandioso, mas carregava significado. Lembrou-se da conversa com Rui sobre plantas, da conexão que surgira naquele momento aparentemente simples. Com o coração acelerado, colocou o vaso em uma sacola e seguiu em direção à casa dele. Ao chegar em frente ao portão, hesitou por alguns segundos. O portão estava fechado, e ele não sabia se Rui estaria em casa. Pensou em voltar. Mas, antes que pudesse dar meia volta, ouviu a porta abrir. Rui apareceu, como se o estivesse esperando, com um sorriso sereno, mas contido. Miguel ergueu a sacola e apenas disse que queria entregar algo. Rui não fez perguntas. Abriu o portão e o convidou para entrar. No quintal, Miguel entregou a planta, tentando manter a voz firme enquanto explicava que não queria se afastar, mas precisava de tempo para entender o que estava sentindo. Rui ouviu com atenção, sem interromper. Ao final, agradeceu o presente e disse que respeitava o tempo dele, mas que também sentia falta. Os dois passaram um bom tempo ali, conversando de forma leve, sem pressões. Miguel se sentia mais à vontade, como se o simples ato de estar ali, encarando sua própria verdade, fosse uma pequena vitória. Quando se despediu, Rui apenas disse que estaria por perto, quando Miguel quisesse. Nos dias seguintes, algo mudou. Miguel começou a andar de cabeça mais erguida. Ainda não contava a ninguém o que estava vivendo, mas internamente sentia-se mais forte. Decidiu que precisava de um tempo para si, para pensar longe de tudo.
Foi então que resolveu visitar a casa dos pais, no interior, durante o feriado. Na casa da família, o velho quarto parecia menor. Os pais, sempre atentos, perceberam que algo ocupava sua mente. Durante o jantar, a mãe perguntou como ele estava realmente, se estava feliz. Miguel respondeu que estava tentando entender certas coisas e que precisava de espaço. O pai, sem muita sensibilidade, comentou que esses jovens da cidade vivem confusos. Miguel sentiu-se incomodado, mas não respondeu. Naquela noite, não conseguiu dormir. As palavras do pai ecoavam em sua mente, lembrando do motivo pelo qual sempre escondeu seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se de Rui, do jeito tranquilo com que o escutava, da forma como nunca o pressionou. Pensou no lago, na brisa leve, na conexão silenciosa que tinham construído. No dia seguinte, ao retornar para Lisboa, decidiu que não podia mais deixar o medo decidir por ele. Quando chegou ao apartamento, chamou os amigos para conversar. Disse que havia alguém com quem estava se relacionando e que essa pessoa era um homem. O silêncio que se seguiu foi tenso. Um dos amigos abaixou a cabeça. O outro apenas balançou afirmativamente. A resposta não foi exatamente calorosa, mas também não houve rejeição. Miguel percebeu que parte do peso que carregava vinha da antecipação do pior. Ao encarar a situação, descobriu que o medo era maior que o fato em si. Aquilo lhe deu força. Mais tarde, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Rui: "Podemos conversar?" A resposta veio quase imediata: "Claro. Estou em casa." O portão se abriu devagar, como se o momento tivesse seu próprio ritmo. Rui apareceu do outro lado, com o olhar tranquilo e atento. Miguel respirou fundo antes de entrar. A noite estava silenciosa, e o ar parecia mais leve do que de costume. Sentaram-se no quintal, sob a luz suave de um poste próximo. Nenhum dos dois falou por alguns instantes. Foi Rui quem quebrou o silêncio, perguntando se estava tudo bem. Miguel assentiu, mas logo começou a falar, sem rodeios. Disse que havia passado os últimos dias refletindo, revivendo momentos, enfrentando os próprios medos. E que, pela primeira vez, sentia que estava pronto para ser honesto, com Rui e consigo mesmo. Contou sobre a conversa com os amigos, sobre a viagem à cidade natal, sobre as reações que não foram exatamente acolhedoras, mas também não foram devastadoras. Disse que, por muito tempo, acreditou que precisava esconder partes de si para ser aceito. Mas agora percebia que viver escondido era a verdadeira prisão. Rui ouviu tudo com calma. Seus olhos não julgaram, apenas acolheram. Quando Miguel terminou, ele estendeu a mão e segurou a dele por um instante. O gesto, simples e discreto, trouxe um conforto que palavras não alcançariam. Naquela noite, não fizeram planos, nem promessas. Mas havia uma clareza entre eles que nunca existira antes. Miguel sabia que ainda enfrentaria desafios. Haveria olhares, comentários, talvez até rejeições. Mas agora tinha certeza de quem era e do que sentia. E isso era suficiente. Algumas semanas depois, Miguel tomou uma decisão que a meses parecia impossível: convidou Rui para jantar com seus pais. O convite foi recebido com silêncio do outro lado da linha. A mãe hesitou, mas disse que queria conhecê-lo. O pai apenas murmurou algo sobre respeitar as escolhas do filho. Não era uma aceitação plena, mas também não era uma negação. E naquele momento, isso já era um começo. O jantar foi tenso no início, mas aos poucos, o ambiente foi se suavizando. Rui, com seu jeito calmo e respeitoso, conquistou a atenção dos dois. Falou sobre sua profissão, sobre a infância no Alentejo, sobre como conheceu Miguel. Nenhuma palavra forçada, nenhum esforço exagerado para agradar. Apenas sinceridade. No fim da noite, quando se despediram, a mãe de Miguel disse que ele parecia feliz. E isso era o que mais importava. O pai não falou muito, mas apertou a mão de Rui com firmeza. Era o sinal silencioso de que ele estava disposto a tentar compreender. Na volta para casa, Miguel não conseguia conter o sorriso. Rui olhou para ele e disse apenas: "Está começando." E estava mesmo. A partir daquele dia, Miguel passou a viver com mais leveza. Ainda existiam dúvidas, ainda havia receios. Mas agora havia também coragem. A coragem de amar sem medo. De olhar para o espelho e se reconhecer por completo. A história deles não era perfeita. Nem precisava ser. Era real, construída com cuidado, respeito e pequenos gestos que faziam toda a diferença. E se alguém perguntasse a Miguel como tudo começou, ele saberia exatamente o que responder: começou com um olhar. Depois, com um silêncio que disse mais do que 1000 palavras. E então com a decisão mais difícil, mas também mais libertadora, que já tomou: ser ele mesmo.